As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de um caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via o amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei o helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Sabe, eu tenho 2 meninos. Eu tenho o João e o Noah. O João tem 2 anos e 4 meses e o Noah tem 4 meses. Eles nasceram exatamente no mesmo dia, 2 anos de diferença um do outro. E sabe, eu me lembro o João, quando nós começamos a deixar ele... Deixar não, né? Porque você não deixa. Mas a comemorar que ele começou a andar. Nós tínhamos uma escada na nossa casa e a gente começou a ouvir dos nossos amigos, muitas pessoas diziam: olha, coloca proteção na escada logo, hein? Coloca proteção logo. Aí eu me lembro também que as pessoas diziam: tem piscina? Ou se tiver piscina, tem que colocar grade de proteção. Tem sacada, se tiver sacada, tem que colocar redinha, tá? As pessoas começaram a preocupar porque agora o meu filho estava andando. Então, agora estava correndo muito mais risco. Nós tomamos algumas atitudes para que ele entendesse o perigo de cada coisa, sabe? O medo como um sentimento que previne, nesse momento, um acidente. O medo que previne uma queda, um susto muito maior, mas não um medo como um espírito que te domina, mas um medo que te previne de tomar decisões que podem ferir você. Então a gente falava, como todo papai fala para um filho: filho, ó, a mão na tomada, dodói. Aí ele fala: dodói? Dodói. Aí ele falava: ó, filho, água, não vai, perigo, hein? Vai, dodói, nem vai afogar, dodói. Ele: dodói? Dodói. Mas sabe o que é uma coisa engraçada? Teve um dia que eu avisei ele de algum perigo, de alguma coisa, e pela primeira vez na vida ele teve o dodói a qual eu havia prevenido ele. E quando ele caiu, chorou. Eu não me lembro exatamente a cena, aonde foi, mas eu me lembro que ele disse: dodói, papai, dodói. Pois é, dodói, papai avisou. Então esse sentimento, esse medo, não é o medo que nos paralisa, não é o medo que nos faz, sabe, desesperar, perder a nossa sanidade. Não, esse é o medo que nos previne. Esse é o medo natural. Esse medo a gente não pode perder. Por que o bom nadador às vezes é o que morre afogado? Porque ele perdeu o medo. Então perder o medo nem sempre é bom. Nós precisamos desse medo, porque é isso que nos mantém muitas das vezes seguros. Aí você vai dizer: bom, David, mas aí você está dizendo o tempo todo agora, durante alguns minutos, que perder o medo não é bom perder o medo, e o tema da mensagem é
Perca o medo. Perca o medo. Como assim? Perca o espírito de medo. E esse espírito de medo é totalmente diferente de tudo aquilo que eu falei até agora. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. E essa é a realidade do ser humano. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Observe que nós estamos vivendo um tempo de perdas agora. Quanta gente tem morrido para essa doença? Já parou para pensar que tem muita gente que só descobriu o valor da mãe quando o Covid levou embora? É dolorido falar isso. Mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada?